Atos 2, 42 em diante. Convido você a ler comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que lindo, né? A descrição é do começo da comunidade cristã. É o começo da nossa caminhada como igreja, no modelo em que ela foi instituída, da forma como Deus a planejou, do jeitinho que Deus a projetou. Desse texto, me parece, pelo que eu converso com algumas pessoas, o que mais chama a atenção é o fato deles dividirem o que eles tinham. Ouço muitas vezes isso. As pessoas compartilhavam tudo aquilo que elas de Deus tinham recebido. E de fato isso chama a atenção para aquela época, para essa época e para qualquer época, alguém abrir mão daquilo que tem para compartilhar com outro que passa algum tipo de necessidade ou está atravessando uma maré difícil na sua história. Mas esse texto tem algumas lições importantes para nós, e eu quero destacar especialmente o versículo 42. Nós vamos projetar aqui para que você leia com a gente também, todos juntos a uma só voz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas hoje, especialmente a primeira parte do versículo 42. Olhe para a tela outra vez. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esta é uma chave para entender o que Deus estava realizando no meio do seu povo, com pessoas comuns, com pessoas pecadoras, com gente de carne e osso. Não havia super-heróis espirituais, não havia um momento de uma geração extraordinária. Deus estava agindo como Ele sempre agiu e como Ele sempre age e como Ele sempre agirá, porque Deus é o mesmo do passado, do presente e do futuro. Louvado seja o nome do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aqui se fala, meus irmãos e irmãs, de uma persistência constante. A igreja, quando foi formada, ela foi formada para ser perseverante. E essa persistência constante que o texto nos fala, sinaliza a presença de pressões do ponto de vista cultural e opressões do ponto de vista espiritual. Toda a igreja sofre pressão e opressão. Eu quero pedir a sua ajuda para entender uma coisa. A igreja é formada de quê? Quem é que compõe a igreja? Me diga uma coisa, você conhece alguém que compõe a igreja de Cristo? Está aqui, presente, essa pessoa? Toca no ombro dela. Muito bem. Quantos que aqui hoje tiveram seus ombros tocados? Levanta a mão. O meu ninguém tocou, não. Vem, Daniel, toca aqui, Daniel. Toca aqui, porque eu sei quem tem um crido, eu sei quem eu sou, obrigado. Sei que a distância aqui às vezes impediu, né? As pessoas ficaram tímidas. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja é composta de gente normal, correto? Então a igreja, quando ela foi formada no meio de pessoas como nós aqui, para que ela fosse perseverante. Mas a perseverança que aqui aponta, ela sinaliza que havia algum tipo de pressão cultural, pressão do meio, pressão para a gente deixar de ser aquilo que Deus quer que a gente queira,
pressão para a gente abrir mão das nossas convicções, pressão para a gente esquecer alguma coisa que é importante, pressão para a gente andar como as pessoas do lado de fora andam e não como as pessoas deveriam andar, porque são aquelas que compõem o corpo de Cristo. Mas toda igreja também tem opressão espiritual, e eu quero chamar de opressão espiritual toda e qualquer pressão que venha da parte do diabo e que venha como fruto da nossa carnalidade. Estou dizendo isso sem medo de ser feliz. Sabe por quê, irmãos? Porque a impressão que dá é que a gente esquece que a igreja somos nós, e que a igreja é composta por gente normal, e que nós sofremos de pressão e opressão o tempo inteiro, e é um marco que sinaliza a nossa vida como cristãos, que quando Jesus começa o seu ministério, ele é tentado. Mantenha a sua Bíblia aberta. Volta agora a sua Bíblia, por gentileza, para o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Veja no capítulo 4, versículo 1, uma descrição que é muito importante. Sabe por quê? Porque ali começa a descrever como será a igreja, como será a sua vida como cristão. No momento que você abraça a fé em Jesus Cristo, você não viverá sem pressão e opressão. Você não viverá um dia da sua vida sem pressão e opressão. Pode ser que você não se sinta, e aí que é o perigo. Na hora que você achar que você não está sofrendo nem pressão nem opressão, é um mau sinal. Pensa aí, está sofrendo ou não? Só pensa, não precisa me dizer nada não. Porque quando a gente acha que não está? Quando a gente se acostuma. Aí nós ficamos iguais. No momento que nós ficamos iguais, nós deixamos de perceber que a comunidade da fé sofre pressão. Capítulo 4, versículo 1, leia aí, o que diz a Bíblia? Levado pelo Espírito ao deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo. E aí, três tentações se seguem a essa, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Diz a palavra do Senhor no versículo 3, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. É o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor descreve a fala do inimigo. Essa é a fala do diabo para Jesus Cristo. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aqui você tem alguns objetivos claros. O primeiro, que Jesus utilize suas qualidades de filho de Deus para satisfazer a sua fome, sem levar em conta o seu desígnio divino. Pensar em si mesmo, esquecendo-se da razão que o fez chegar até ali, perder a visão de missão, concentrando-se no que é imediato, momentâneo, passageiro e transitório. Quem é que nunca sofreu esse tipo de tentação? Deixar de pensar na sua missão, deixar de pensar no seu trabalho, no seu papel, deixar de pensar no que é eterno, deter-se apenas no que é instantâneo, momentâneo, passageiro. Na sequência, o versículo 6 do mesmo capítulo 4 de Mateus. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, o que diz? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mais uma vez, o diabo faz uma proposta, produz uma tentação, e a segunda tentação propõe um Deus alienante, porque ele infantiliza o homem. A segunda tentação é uma tentação que nos convida a renunciar à reflexão e à própria responsabilidade. Esta atitude de provar a Deus, que ainda se apoia no texto bíblico, exige dele que intervenha em situações comprometidas, criadas pela irresponsabilidade do homem. A segunda tentação é para que você não pense, é para que você não reflita, é para que você tenha uma fé infantil, que você tenha um relacionamento com Deus baseado na infantilidade, na meninice. Não há um crescimento, não há um amadurecimento espiritual. Esta tentação, ela está na vida de todos nós. A terceira, versículo 9. Diante de tudo que o inimigo apresenta para Jesus,
ele faz uma proposta no versículo 9: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esta tentação é ainda mais constante na vida da gente, é a mais radical. Satanás pede a Jesus que abandone a Deus e tome a Satanás, a ele próprio, como Deus. É renúncia completa e descarada ao compromisso messiânico. A tentação consiste em oferecer aquilo que nem o diabo podia oferecer. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é mentiroso desde o início. Ele oferece alguma coisa que ele mesmo não pode dar. E exatamente esse é o ponto da tentação. Quando a pessoa cai, é que ela descobre que aquela proposta era mentirosa. Tem várias anedotas sobre esse assunto. Tem aquela antiga que você deve conhecer, do cara que foi para o céu e depois foi visitar o inferno, e o inferno era um lugar maravilhoso. Lembra dessa? Antiga. E quando ele vai para lá, de fato, escolhe ir para lá, porque acha que lá está mais interessante, ele vê que aquilo era apenas um período de campanha. Era uma proposta, era uma tentação, na qual ele foi inserido, na qual ele foi envolvido, e quem busca isso está sofrendo esse tipo de tentação o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque ela quer nos arrastar para o esplendor do poder. Ela mostra para a gente aquilo que a gente não pode ter, e apresenta para a gente como se este tipo de atitude pudesse nos dar aquilo que nós não temos. Nem precisamos ter, nem precisamos ter. Meus irmãos, se o ministério de Jesus Cristo começa com a tentação, você não acha que é uma sinalização mais do que clara que na nossa vida, no nosso ministério, na nossa caminhada, nós sofreríamos toda sorte de tentação, mas essas três jamais deixariam de estar presentes? Ou seja, quando nós assumimos a nossa fé, nós devemos entender que essa dinâmica de tentação, ela vai se dar na vida de todos os chamados para seguir a Jesus. Aí eu peço que você leia comigo essa frase que estará aqui na nossa tela. As pressões e opressões, leia comigo, acontecem em todo o tempo para nos arrancar dos caminhos do Senhor. O pecado tem esse objetivo claro. Qual é o objetivo claro do pecado? Nos afastar da presença de Deus. E aí entra a perseverança. A perseverança é quando você é tentado, mas você diz não, você resiste, você luta contra, existe uma ação que está ali sendo feita, mas essa ação nunca pode se dar apenas no campo humano. Não somos nós, você e eu, que teremos forças para resistir à tentação. Nós vamos precisar de uma ação extraordinária da parte de Deus para resistirmos, para termos perseverança, para lutarmos contra isso. Aí eu faço a você algumas perguntas. Onde encontrar energia para perseverar espiritualmente? Como vencer os obstáculos que se apresentam para impedir que prossigamos e cresçamos espiritualmente? Ou como melhorar o nosso condicionamento espiritual para resistirmos às tentações, para resistirmos às pressões e às opressões? Eu quero começar respondendo dizendo o seguinte, está na tela. A energia espiritual procede da perseverança na doutrina dos apóstolos. Pode ler comigo? A energia espiritual procede da perseverança na doutrina dos apóstolos. A igreja, que somos nós, em Deus nós somos fortalecidos espiritualmente para prosseguir na corrida. E a fonte dessa energia para nos possibilitar resistir a todas as pressões e opressões que nos leva a perseverar está exatamente na doutrina dos apóstolos. A igreja nascente estava sendo tentada tal qual foi Jesus tentado. E a única maneira dela resistir às pressões culturais e às opressões espirituais era a perseverança na doutrina dos apóstolos. O farisaísmo, que era comum na época de Jesus, deixaria de ter força sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre a igreja que ele estava, em razão da fidelidade, da perseverança na doutrina dos apóstolos. A mulher pega em flagrante adultério teria sua possibilidade de relacionamento com homens, as suas questões emocionais, a sua vulnerabilidade transformada
a partir da fidelidade e perseverança à doutrina dos apóstolos. O gadareno que Jesus encontrou e dele expulsou uma legião de demônios, teria sua vida liberta, mas não apenas liberta naquele instante, mas liberta continuamente a partir do movimento desse conhecimento e dessa fidelidade à doutrina dos apóstolos. Saulo de Tarso conheceria de verdade a verdade do Senhor a partir da perseverança na doutrina dos apóstolos. Essa nova comunidade, irmãos, precisava de nutrientes espirituais. Ela só poderia receber essa energia espiritual, essa força espiritual, na fidelidade da doutrina ou na doutrina dos apóstolos. Não haveria nenhuma outra possibilidade, como não há hoje nenhuma possibilidade de prosseguirmos saudáveis como indivíduos e como igreja, coletivo, comunidade, se não tivermos fidelidade à doutrina dos apóstolos. Mais uma frase para nós: a fidelidade doutrinária não nos impede de sermos tentados, mas nos fortalece para perseverarmos. Isso é bastante simples, bastante simples. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, caminha para lá, vai agora para Atos capítulo 8. É uma narrativa muito legal, porque ela conta a história de Filipe, que era um evangelista e era um diácono que estava pregando o evangelho em Samaria. E em Samaria muitas pessoas abraçaram a fé de uma maneira especial. E dentre essas pessoas havia um homem que era um mágico. Ele tinha uma habilidade nas mãos que era uma coisa impressionante. O texto de Atos, Lucas relata que ele era chamado de o grande poder de Deus. Era esta a relação que as pessoas tinham, uma relação religiosa com o mágico. Era uma relação religiosa. Eles olhavam para esse mágico como se ele tivesse a manifestação do próprio Deus. Filipe prega o evangelho. Para lá, em razão da manifestação do poder de Deus que estava acontecendo lá, Pedro e João são enviados. Pedro e João chegam lá e, pela graça do Senhor, eles pregam o evangelho, oram pelas pessoas e as pessoas recebem o Espírito Santo. Quando Simão vê as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele tinha duas opções. A primeira: eu também quero receber esse Espírito Santo. A segunda foi a que ele escolheu: como é que eu faço para ter poder para impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo? Para essa segunda, e é a escolha dele, ele poderia ter duas opções: mergulhar na presença do Senhor, conhecer a Deus, estar na presença do Pai, se aprofundar no relacionamento com Ele e com isso crescer espiritualmente a ponto de ser usado pelo Senhor como instrumento dele. Mas ele não fez essa opção. A opção que ele fez, meus irmãos, está estampada no versículo 20, porque no versículo 20 é uma resposta à fala de Simão, porque ele quer ter o poder de impor as mãos sobre as pessoas. Olha o que diz o versículo de número 20 a 23. Pedro, porém, lhe respondeu, leia comigo: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério. Por quê? Teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com essa realidade aí, você vê um homem chamado Simão, como diz a palavra de Deus em Atos 8, ele está oferecendo dinheiro para receber o poder de Deus. E para nós é preciso entender as duas coisas. Primeiro, um olhar dele, aquele que acha que pode comprar a bênção. Eu pergunto a você, em sã consciência, me responda: alguém pode comprar a bênção? Mas tem gente vendendo a bênção ou vendendo uma proposta de bênção? Estou confuso. A bênção ou a proposta de bênção? Porque se vende a bênção é porque tem. Tem a bênção? Não tem a bênção. Estou falando que não tem a bênção. Já contei para vocês em outra ocasião que eu já vi uma pessoa vendendo um lote no céu.
Praça Costa Pereira, na belíssima Vitória do Espírito Santo. Uma prancheta daquela de arquiteto, um mapa do céu. Várias pessoas ao redor. Não sei se você é assim, mas se eu vejo um monte de gente, eu vou lá ver o que está acontecendo. Entendeu? Tem gente que quer ir, mas não vai. É tímida, pessoa muito elegante. Não vou ver. Não, eu gosto de ir lá para ver o que está acontecendo. Chegando lá, eu vi que era um assunto sobre o céu. Gostei, vou saber o que está acontecendo. E aí o camarada estava vendendo lotes no céu. E o preço era bom. Não era um preço assim inacessível, ainda mais para o céu. Mas eu fiquei mais impressionado com o número de pessoas que estavam comprando. E eu não posso assegurar se eles receberam ou não. Eu só posso dizer que a Bíblia nunca diz que isso pode ser feito. E a Bíblia diz que o dinheiro é do Senhor e não nosso. E esse texto mostra o quanto o dinheiro é perigoso. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas esse texto aqui é uma tentação especialmente para Pedro e João. Pedro e João precisavam de dinheiro como você e eu. O dinheiro fácil é o dinheiro que vai fácil. O dinheiro ilícito é aquele que tem sangue, vai deixar sangue nas suas mãos. O dinheiro fácil e ilícito é aquele que vai produzir dor na consciência. E se a consciência de alguém não dói mais, é porque já cauterizou. E se cauterizou, precisa ser chacoalhado pelo Espírito Santo de Deus. Quero mostrar para você um slide sobre uma nota que está aí nos veículos. Brasil lidera em suborno e corrupção nas empresas. Pesquisa indica que 96% dos executivos brasileiros consideram essas práticas corriqueiras no ambiente de negócio. Temos vários executivos e empresários aqui. Preocupação é maior com jovens gestores. Sabe por quê? Esses jovens gestores, abaixo de 35 anos, são mais tolerantes à corrupção do que os que têm mais. Ou seja, a perspectiva é caótica. Porque no momento em que esses que têm menos de 35 assumirem, eles são mais tolerantes à corrupção do que os anteriores. Curiosamente, eu tinha outra impressão. Eu achei que os mais jovens iam chegar rompendo em fé. Não aceitamos, não queremos, isso não pode, isso não. Mas veja esse outro slide. Frases como, leia comigo essa frase aí, que essa frase é boa. Se eu não pagar por fora, alguém vai pagar. E sabe o que ele está falando, a matéria e a pesquisa? São comuns, essas frases são comuns no ambiente corporativo, nacional, são mais comuns do que se pode imaginar. Ou seja, a corrupção, o dinheiro, é alguma coisa que está entranhado no coração de muita gente. E se nós não tivermos cuidado, nós cederemos a esse tipo de tentação. A mesma tentação que era sobre a vida de Pedro e João, que foi sobre a vida de outros que lá estavam, é também sobre a nossa vida. Ganhar um dinheiro fácil, receber o dinheiro de forma ilícita, conduzir um processo ainda que não seja sob a minha ordem, mas conduzir um processo que é ilícito. Meus irmãos e minhas irmãs, se os cristãos não se manifestarem a favor de algo lícito, quem é que se manifestará? Pastor, o senhor não conhece o fiscal que passa no meu trabalho? Graças a Deus eu não conheço. Se eu conhecesse, era algo estranho. Mas infelizmente há fiscais que manifestam a própria fé, dizem que são cristãos e querem alguma coisa por fora. Como tem empresários executivos que o fiscal é correto, é honesto e é justo, ou mesmo alguma coisa que envolva os nossos carros, para dar um exemplo mais prático e mais comum entre nós, qualquer ato ilícito que venha ou que tenha a ver com dinheiro, é esse tipo de tentação que aqui está, que se apresenta para Pedro e João, e eles pela graça do Senhor resistiram e perseveraram. Agora pense, perseveraram porque eles não precisavam, perseveravam porque eles não gostavam de dinheiro. Você imagina bem, Pedro era meio doido, mas João não era, estariam rasgando dinheiro, não querem. Todos eles precisavam como nós precisamos.
A tentação do dinheiro ilícito ou fácil pode ser resistida com a força que vem da palavra de Deus. Leia comigo essa frase. A tentação do dinheiro sabe aquela frase, é mais forte do que eu? Não consegui resistir porque é mais forte do que eu. Quando nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, quando nós perseveramos na palavra do nosso Deus e Pai, pode ser forte, pode ser complexa, pode ser difícil, pode ser intensa, mas o Senhor nos dará força para dizermos não, não e não à tentação do dinheiro que vem sobre nós o tempo inteiro. Dinheiro ilícito. O lícito, eu quero que você tenha 3 helicópteros, 4 aviões, navio, mas não falte a igreja. Amém, irmãos? O desconhecimento bíblico, meus irmãos, nos faz presas fáceis para uma incrível e tentadora confusão teológica. Semana passada eu abordei um pouquinho sobre confusão teológica e quero trazer isso uma vez mais como um destaque menor hoje. Você ouve de tudo, eu também. Nós assistimos de tudo, eu também. Nós temos esse tipo de envolvimento, as pessoas nos dão sugestões sobre todas as coisas, mas é preciso ter uma linha. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja de linha reformada. Nós temos uma teologia que ela é antiga, mas não é velha. Qual a diferença entre um carro velho e um carro antigo? Homens, me ajudem, por gentileza. Cláudio, me ajuda, por gentileza. O que é? O estado do carro? Alguém falou estado, é isso? Estado do carro. Um carro velho, você sabe o que é um carro velho, vou dizer só que é um carro antigo. Um carro antigo é um carro que não nasceu agora, mas ele é muito bem tratado. Ele, em geral, quando é um carro antigo bem tratado, ele é todo original. E quando fala de carro todo original, ele tem um selo que marca que ele é um carro antigo, bem tratado, é carro de colecionador. A placa é de outra cor. Esses carros, em geral, eles andam juntos. Eles têm feiras, exposições. Domingo de manhã aqui na Barra, na Avenida das Américas, a gente vê muito isso. Tem domingo que é um festival de Fusca. E quem brinca com os adolescentes no negócio do tapa, achou um Fusca, dá um tapa, achou um Fusca azul, dá 3 tapas. É maravilhoso, se você enxergar primeiro. Se você enxergar depois, você apanha direto. No meu caso, não é uma briga fácil. Eu tenho que estar muito atento para me antecipar, se é que vocês me entenderam. Quando nós refletimos sobre esta questão da confusão teológica, eu estou falando que a teologia reformada, ela é antiga, ela não é velha. Ela não caducou, ela não está aos pedaços, entendeu? Ela é antiga, ela é clássica, ela é constante, ela é linear. Ninguém traz uma coisa nova, que o anjo contou, o anjo disse, o anjo mandou escrever. A palavra de Deus está ali, a teologia para a gente ler e estudar. Disse semana passada, reitero hoje, a teologia não é fria, frio é o teólogo, a teologia é quente, é fervorosa. Quanto mais eu estudo a teologia, mais eu me impressiono com o fogo do Espírito Santo que tem na teologia reformada. Agora, cuidado quando o fogo é estranho. Cuidado quando a lata é vazia. Lata vazia faz mais barulho que lata cheia. Fogo estranho também é fogo, mas é estranho. O fogo que vem do Senhor, é desse fogo que eu estou falando. Em Atos 3, existe uma questão muito tentadora que aparece nesse texto de Atos 3. Pedro e João foram ao templo para orar. Era a hora da oração, da hora nona. E eles foram orar, e lá na porta de entrada eles encontraram um coxo de nascença. Esse coxo pediu a eles dinheiro. Quem lembra desse texto? Pediu a eles dinheiro, pediu esmola. Uma esmolinha aí, pelo amor de Deus. Uma esmolinha aí, pelo amor de Deus. Soube que tem pessoas que quando alguém pede dinheiro, a pessoa diz que não tem. Pedro e João, estou falando deles. Eles disseram que eles não tinham. E simplesmente disseram, não temos prata, nem temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O texto bíblico narra
que aquele homem que era coxo de nascença, os seus artelhos se firmaram e ele se colocou em pé. Não apenas se colocou em pé, mas ele começou a pular, ele começou a saltar, ele começou a pular de alegria. E a Bíblia diz que aonde Pedro e João iam, ele ia atrás. E as pessoas perceberam que aquele coxo de nascença recebeu a bênção da cura. E as pessoas iam atrás dele e louvavam a Deus. Mas é curioso, meus irmãos, porque Pedro e João sabiam exatamente quem tinha operado a cura. E eles operaram, eles foram meios para que essa cura fosse realizada. Eles não foram aqueles que manifestaram o poder da cura, eles não eram os curadores, nem curandeiros, eles eram apenas o instrumento de Deus. Eles não tinham dom de curar, o dom de curar era divino, e Deus usa qualquer pessoa a quem Ele desejar utilizar e escolher para que ela possa orar por alguém e essa pessoa ser curada. Você pode ser uma pessoa que irá orar por um enfermo e essa pessoa poderá receber a cura. Esse poder de orar por alguém não está no pastor ou em meia dúzia de pessoas. Isso não é algo restrito a alguém. Deus usa quem Ele quiser, porque o vento sopra onde quer. É assim que se manifesta o Espírito Santo de Deus. Mas quero te dar um aviso: se você orar por alguém e essa pessoa for curada, dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque uma das coisas mais comuns que acontecem é quando o nosso coração se enche de vaidade. E a vaidade espiritual é uma das piores, porque ela nos agarra no ponto fraco. E nós começamos a achar que nós somos melhores do que os outros. E nós passamos a olhar os outros de cima para baixo. A altivez nos alcança. E a altivez espiritual, ela é a pior de todas. De todas. Porque ela vem, meus irmãos, de uma forma muito doida, muito insana na nossa vida. Pedro e João sabiam que eles não tinham curado, que quem tinha curado era Jesus Cristo. Cuidado com esta confusão teológica. Cuidado com toda sorte de vento para lá, para cá, para lá, para cá. Se alguém disser que vai orar pela sua vida, se alguém disser que quer orar pela sua vida, dê sempre glória a Deus, porque é dele a glória quando Ele resolve manifestar através da vida de alguém a bênção da cura sobre a nossa vida. Em 2012, 2013, quando eu atravessei aquele vale pesado do linfoma, quantas pessoas oraram diante de mim, quantas pessoas oraram por telefone, quantas pessoas oraram e eu nem conhecia. Quanto mais eu ando pelas igrejas do Rio de Janeiro e Brasil, para onde Deus me leva, eu encontro alguém que me diz assim: orei tanto pelo senhor, como é que o senhor está? Como é que está a saúde, pastor? Orei muito pelo senhor. Pessoas que eu nem conheço, pessoas que não receberam nenhuma glória, pessoas que manifestaram a glória a Deus. É assim que deve ser. Quando você lê o texto de Atos 14, Paulo e Barnabé estão ali manifestando mais uma vez uma cura, e também de um homem que não andava, desta feita é de um paralítico. E quando eles pregam ali o evangelho, quando há manifestação do poder de Deus, a comunidade reage, e a comunidade os vê como diferentes, como deuses. Olha o que diz a Bíblia, meus irmãos, capítulo 14, diz assim, versículo 10: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Deixa eu destacar isso para você entender melhor. Era uma tentação recorrente na vida dos apóstolos. Toda hora vinha uma tentação dessa, para eles deixarem de dar glória a Deus e receberem eles mesmos a glória. Essa era uma batalha muito dura para eles, talvez mais difícil que a financeira, mais complicada, porque o tempo inteiro Deus estava usando esses homens para cura, para libertação, para milagres, prodígios, coisas extraordinárias. E esta pressão toda, esta opressão e essa tentação espiritual
forjou nesses homens um caráter espiritual, de estabilidade, de firmeza espiritual e de uma convicção clara. Eles precisavam glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus estava realizando através da vida deles. Você imagina o que é isso? Você passar e a sua sombra produzir cura. Você passar e a sua sombra produzir cura, e você não vender a sua sombra para ninguém. Um pedaço da sua roupa, em que a pessoa toca, ela recebe a cura, e você não vender o bendito do lenço, o bendito da roupa, o bendito da toalha, o bendito de qualquer coisa, porque essa glória não é sua, essa glória é divina. Deu para entender, irmãos? Mas você acha que é fácil? A tentação é grande. E eles viveram essa tentação, e para resistir à tentação da vaidade, é preciso estar enraizado nas Sagradas Escrituras. Aqui trata-se de vaidade espiritual. E outras vaidades que nós temos? E outras vaidades que nós alimentamos? Eu faço uma distinção entre excelência e vaidade. Eu digo assim: excelência é você dar o melhor de você. Vaidade é eu querer ser melhor que você, ou você querer ser melhor que eu. E às vezes eu sou tão pequeno e você quer ser melhor do que eu, não adiantou muita coisa. Você poderia estar muito acima em excelência, Deus poderia te usar muito mais, mas a vaidade, ela aprisiona. A vaidade nos faz querer ser melhor do que o outro e põe o outro como parâmetro, enquanto nós sabemos que o parâmetro não é estabelecido pelo outro, o parâmetro é estabelecido pelo nosso Deus. Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, à medida que você persevere, à medida que você se entregue e você seja fiel à doutrina dos apóstolos. Enquanto isso não acontecer, silêncio. Nada acontece. Dia, semana, mês, anos. Agora, vou te fazer algumas perguntas. Gostaria que você respondesse para as pessoas que estão aí ao seu lado, ou para a pessoa que está ao seu lado. Você acha razoável perseverar na doutrina dos apóstolos sem conhecê-la? Não é para mim não, para a pessoa que está do seu lado. Responde aí para ela. É possível ser um seguidor de Jesus sem conhecer o que Jesus ensinou? Fala aí para a pessoa. Pode alguém crescer no conhecimento de Deus sem aprender a voz de Deus? Responde aí. Quantos que estão aqui ouviram a resposta não para todas as perguntas feitas anteriormente? Então há uma unanimidade aqui entre nós. Ninguém pode seguir a Jesus sem conhecer a Bíblia. É a Bíblia que nos traz os ensinos de Jesus. A formação da Igreja de Jesus parte do conhecimento e da perseverança na doutrina compartilhada pelos apóstolos. Leia comigo essa frase. A formação da Igreja de Jesus, do conhecimento, da perseverança. Quero distinguir 4 tipos de saber. O primeiro, pessoas que sabem, mas o que sabem foi aprendido no passado. Estes vivem da lembrança, que com o passar do tempo se tornam vagas memórias. Segundo, sabem, mas o que sabem é identificado como pedaços de conhecimento, como pílulas que tomam de vez em quando, e estas produzem um bem-estar espiritual passageiro. Terceiro, sabem, mas não sabem porque sabem. Sabem que sentem. E o que sentem é mais valioso do que o que sabem. Estes não se importam em saber se está ou não na Bíblia, preferem sentir. Quarto, sabem que não sabem. Ainda que saibam, sabem diante de Deus, que diante de Deus há muito a aprender. Estes querem conhecer e aprender, todavia não têm ideia de como fazer. Eu não sei em que grupo você está, eu estou no quarto. Sei que eu não sei. E por mais que eu saiba, eu sei que eu não sei nada. Cada pedaço, cada parte de conhecimento que Deus se revela, que Deus me mostra, eu vejo que eu não sei nada. E preciso aprender, e mergulho para aprender mais. Aí eu aprendo,
Quando eu aprendo, eu digo assim: meu Deus, eu não sei nada. Eu não sei nada. Cada vez que eu ouço, cada vez que eu estudo, cada vez que eu milito nessa área, eu fico impressionado com tudo aquilo que Deus faz. E a Bíblia é clara ao nos dizer que este conhecimento é fundamental. Como poderiam os apóstolos não ministrarem a palavra? Como poderia uma igreja nascente ser fiel à doutrina dos apóstolos sem conhecê-la? Como é que alguém pode querer vencer as tentações, as pressões e as opressões, sem conhecer a doutrina dos apóstolos, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer as Sagradas Escrituras? Eu não sei em que parte você está, se você sabe, mas ficou aí numa vaga memória. Eu lembro, mais ou menos. Se a tua praia é saber um pouquinho de cada coisa, então você vai lá e pega como uma pílula. Você não está sentindo bem, um remedinho, você pega e dá uma sensação boa. Ou ainda, essa ideia de saber deixar de ser importante, eu quero é sentir. Então o arrepio é mais importante que o pensamento. Um tremeliques é mais importante que conhecer, que ter uma razão. Meus irmãos, Jesus nos disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Agora eu vou te contar um segredo, fica só entre nós. Posso contar para você? Você guarda? Tem gente que não lê a Bíblia porque tem preguiça, não conta para ninguém. Fica só entre você e eu. Tem gente que abre a Bíblia e abre a boca. É um fenômeno. É um fenômeno, mistério. Só abre a Bíblia, na hora abre a boca. Dá sono. Médicos estão receitando. Tem gente que não lê a Bíblia porque sabe que a palavra de Deus vai confrontar o seu comportamento. Melhor não abrir. Sabe o que acontece? Estas e outras pessoas perdem um tesouro extraordinário que está diante de nós, perdem a possibilidade de serem fortalecidas espiritualmente e frutificarem para a glória de Deus, perdem a oportunidade de crescer espiritualmente, de amadurecer cada dia mais, perdem as manifestações da glória de Deus, do poder de Deus, deixam de experimentar milagres na sua vida, porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Tem mais, são levadas de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Eu fiz um estudo sobre ventos de doutrina, mas tem cada doutrina divertidíssima. Tem coisa legal, sabia? Tem coisa que você diz: olha, isso aí faz sentido, mas não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não faz sentido. Quero terminar deixando com vocês uma frase. A formação da igreja se torna sólida com esse conhecimento. Eles resistem às perseguições por causa desse conhecimento. Eles resistem às tentações em razão desse conhecimento. Esta é a razão para nós avançarmos como igreja. A igreja estava começando, gente. A igreja estava começando. Atos 1, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Atos 2, manifestação do Espírito Santo de Deus, Pentecostes, descida do Espírito Santo, a coisa se agita. Atos 3, Pedro e João vão para o templo, a oração da hora nona, a cura do coxo. Eles agora têm a oportunidade de pregar, multidões vão sendo alcançadas. E o Senhor vai levantando pessoas que abraçam a fé. Não se abraça a fé sem conhecimento das Escrituras. Não adianta abraçar o rol de membros de uma igreja. Abrace a palavra do Senhor, se envolva com a palavra do Senhor, conheça a palavra do Senhor, dialogue, estude, examine a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. Só quem já andou no escuro sabe a importância da Bíblia.
Tem gente que já se acostumou com a igreja, perdeu a noção do que é escuridão, perdeu a noção do que é estar perdido, perdeu a noção do que é estar num lugar que não tem nenhuma lâmpada, nem um lampião, nem lamparina, nem vela acesa e candeeiro. Estou lembrando uma letra, tá? Foi uma sequência aqui só de lembrança da música do Rebanhão, Baião. Mas é desse jeito. Vamos orar, meus irmãos. Eu vou orar por um milagre hoje aqui. Vou orar por um milagre. O milagre da leitura bíblica diária. Milagre em falta na igreja. Nunca vi ninguém propondo esse milagre. Venha para cá, nós vamos orar e você vai ler a Bíblia todo dia. Nunca vi. Começou hoje aqui na igreja, tá? Se alguém fizer isso um dia, você fala assim, começou lá na nossa igreja, eu estava lá. E aí quem sabe você se levante e diga assim, eu fui alcançado por esse milagre. Eu fui alcançado por esse milagre. Se você precisa de oração para que esse milagre aconteça na sua vida, não vou nem pedir para você levantar, porque eu sei que não vai caber aqui na frente. Eu vou orar por você, mas eu queria pedir a você que orasse de verdade e dissesse, Senhor, eu quero que isso aconteça comigo, o milagre de estudar a Bíblia todo dia. Sabe por quê? Sem ela você não vai perseverar. Não vai perseverar. E a igreja não cresce sem a perseverança na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos crescer, gente. Nós vamos crescer. E vamos crescer. E vamos avançar. Mas nesse processo todo, cada um de nós tem que ser parte desta grande virada em nome de Jesus. Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus. E eu oro hoje pelo milagre do exame contínuo da Tua Palavra, da leitura e estudo das Sagradas Escrituras todos os dias. Oro para que esse milagre aconteça na vida dos meus irmãos, desde os adolescentes até os mais experientes. Todos aqueles que aqui hoje estão ou estão sendo alcançados por essa mensagem através do áudio. Que o milagre do exame diário das Escrituras seja uma realidade na vida de cada um de nós. Que nós sejamos despertados e lembrados pelo Senhor. E que nos antecipemos, e que sejamos regulares, constantes, contínuos, nesse processo de crescimento espiritual, para resistirmos a pressões e opressões, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.